E aí galera, voltando a fazer vídeo no canal, acabou o semestre e vou começar aí com essa série de dicas para a segunda fase da FUVEST. Eu pretendo fazer 3 vídeos, um com dicas para a primeira prova, para a segunda prova e outro para a terceira, certo? Bom, como vocês bem sabem, a FUVEST na segunda fase é dividida em 3 dias. Um dia com língua portuguesa, literatura, redação. O segundo dia é uma prova interdisciplinar, várias matérias em inglês. E o terceiro dia é a prova específica. Então hoje, esse vídeo, vamos começar falando sobre o primeiro dia, né? Bom, uma das dicas fundamentais que é bem senso comum, todo mundo diz, é leitura. Você tem que estar habituado com ler os termos e as questões, porque se você não tiver, realmente muita coisa vai parecer esquisito para você. Eu dou sempre a dica de resolver as provas dos últimos 2 anos. Isso é um bom começo. E se avalie de uma forma bem crítica. Pegue as respostas na internet, olhe para a resposta, olhe pelo que você escreveu e fala quanto que isso daqui merece. Seja muito crítico com o que você está respondendo. Isso é uma coisa. Sobre os assuntos. Fiquei impressionado da ausência de gramática na primeira fase, como eu disse para vocês. E eu acho que, para quem já assistiu os vídeos no canal, deve ter percebido, eu detesto gramática, eu não prezo pela gramática. E, na verdade, eu sou um grande defensor de uma linguística muito, digamos assim, uma liberdade linguística muito grande. Eu defendo coisas como a abolição de acentos, coisas desse gênero. Eu não vou ficar viajando sobre isso nesse vídeo, qualquer hora eu faço um vídeo sobre isso. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu quero chegar no seguinte lugar. Gramática pela gramática eu acho tremendo de uma idiotice ser cobrado no vestibular. Mas gramática para interpretar um texto é válido, certo? Até porque várias carreiras usam gramática ainda, por exemplo, direito. Então eu diria o seguinte, espere para a segunda fase gramática. Mas gramática interpretando o texto, certo? Ainda assim, um vocabulário bom é importante. Quem fez ou vai pegar em casa para fazer a prova da segunda fase do ano passado vai perceber porque eu estou falando que ter vocabulário é importante, certo? Além disso, ainda falando sobre a gramática, é essencial que você assim, consiga enxergar a gramática no texto, como ela está agindo. Por exemplo, você enxergar ali, pô, aquilo ali é uma locução adjetiva. O que que isso daqui implica? Isso daqui implica que tal coisa está caracterizando tal coisa, então, entendeu? Essa sequência lógica de você tá lendo o texto e enxergar que a gramática ali está te dizendo alguma coisa, certo? Então, espere aí gramática. Não espere, ai, que tipo de oração é essa? É oração subordinada, sei lá das quantas. Não, isso não vai cair. Muito dificilmente. Mas você pode esperar um texto geralmente complicado, com alguma questão ali que envolve alguma coisa sobre gramática. Isso você pode esperar com total segurança. Uma dica fundamental que eu dou, eu pessoalmente acho que saber literatura é o sucesso para o primeiro dia. Saber literatura é fundamental. Aí eu falo, adianta você ler todos os livros? Não, cara. Ler todos os livros é importante, sim, mas você tem que ler análises, resumos e resolver exercícios de anos anteriores sobre os livros, porque por mais que você seja alguém que tem um poder de leitura privilegiado, dificilmente você vai captar tudo que a obra tem para te mostrar só com a sua leitura. Sabe? Pessoas fizeram estudos e fazem estudos que levam anos e anos sobre essas obras literárias. Então vocês têm que procurar pessoas falando sobre essas obras, têm que procurar opiniões e análises de pessoas que realmente entendem. Esse tipo de sacada é cobrado na prova. Dificilmente a FUVEST vai cobrar alguma prova de perguntar em tal trecho da história o que aconteceu. Não, vai pedir análise para você não ser inocente, porque a literatura não é inocente. Toda obra tá te dizendo alguma coisa, ela tem uma mensagem por trás. Aí eu dou a dica que eu dei no outro vídeo e reforço. Pega os vídeos que tem aqui no YouTube, que na verdade são áudios, né, em formato de vídeo, sobre da Rádio USP, onde tem professores falando sobre as obras. Pelo menos no último ano, quase tudo que caiu na prova os professores comentaram. Então eu falo assim,
rala pra caramba na literatura, que isso vai garantir um sucesso na primeira fase. E não vá com a inocência de que não vai cair gramática. Vá preparado para, se cair gramática, você saber se virar, porque provavelmente vai cair gramática. E eu disse também, o material do ângulo de literatura para FUVEST Unicamp é um ótimo material. Você pode ler e resolver os exercícios dele, que também vão te ajudar, não vai ser desperdício. Além disso, pode procurar aí análises e resumos na internet. E eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês, eu não li nem metade dos livros e eu consegui mais de 70% da redação e quase 70% da prova de língua portuguesa escrita, ou seja, eu prezei mais por tentar entender as obras do que realmente ler o livro. Não estou falando, eu estou certo, não. Não estou certo de não ter lido os livros, mas eu não, sendo bem sincero, eu não tive tempo e o resumo e análise deu conta para mim. Ou seja, você pode ler todos os livros e se ferrar na prova, certo? Do mesmo jeito que você pode ler todas as análises e não saber tudo. Só que é mais fácil você conseguir resolver os exercícios sabendo, lendo análises e resumos do que lendo o livro, mas não entendendo nada. Entendeu? Então, por mais que você tenha um puto de um poder de leitura, não seja convencido de achar que você entendeu tudo sobre a obra. Vai procurar além daquilo que você leu. Você vai enxergar coisas, vai enxergar questões que geralmente não fogem muito. Até por isso que a FUVEST muda a lista de leituras, porque se ficar com os mesmos livros, as questões vão ficar muito manjadas. Então, a dica que eu dou é essa. Faça as provas dos 2 últimos anos, assista ou ouça, né, esses áudios em formato de vídeo do YouTube da Rádio USP e sucesso. Quanto à redação, eu quero dar uma dica aqui, quanto à argumentação, que foge um pouco ao senso comum, foge um pouco do que a gente costuma ver no cursinho. Primeira dica que eu dou: evite ao máximo, para não dizer não use em hipótese alguma, evidências anedóticas. Porque tal coisa aconteceu com a minha avó. Foda-se o que aconteceu com tua avó. O que aconteceu com tua avó não é base pra nada. Você não vai conseguir voltar no tempo, pegar a tua avó, botar no laboratório e ver em que condições que ocorreram aquelas coisas. Com ambiente controlado, onde você tem noção de quais variáveis estão interferindo. Uma experiência anedótica, uma coisa que aconteceu com você, um relato seu, não é falseável. Ou seja, o seu relato, unicamente falando, ele não é base, ele não é prova, ele não é evidência pra nada. E até é meio vamos assim, um pleonasmo eu dizer isso, porque você já sabe que tem que tomar cuidado com usar a primeira pessoa. Se o teu professor disse na FUVEST não pode usar a primeira pessoa, desculpa, ou ele tá mentindo pro seu ou ele não sabe o que ele tá falando. Pode sim usar a primeira pessoa. Pega os textos. Não acredita em mim, não. Pega lá os textos da FUVEST, que foram aqueles melhores lá, os melhores da FUVEST, e veja que tem vários textos que usam a primeira pessoa. Só que aqui tá, para você usar a primeira pessoa numa redação complexa igual a da FUVEST, você tem que escrever pra caralho, velho. Então seja autocrítico com você. Se você não domina muito isso, não inventa moda. Faz uma mão com açúcar que é sucesso. Mas se você já tem um bom domínio, já escreve bem, se você achar que no tema cabe você escrever alguma coisa em primeira pessoa, desde que você não entre nessa falácia de usar evidências anedóticas, não creio que você vai perder pontos na redação simplesmente por usar a primeira pessoa. Contudo, há temas que não cabe ser usado primeira pessoa. Então, toma cuidado. Em geral, o enunciado da redação te informa tudo o que você precisa saber. Então, leia muito bem o enunciado da redação. Isso é fundamental. Outro tipo de argumento que você não pode usar, em hipótese alguma, inversão do ônus da prova. Se você está afirmando uma coisa num texto que é dissertativo ou argumentativo, você tem que defender. Então você não pode escrever no texto: tal coisa é assim porque ninguém provou que não é. Eu poderia dizer para você: isso aqui é azul porque ninguém me provou que é vermelho. Isso não é argumento, cara. Não é argumento. Você está defendendo do seu ponto de vista. A tua redação é para você convencer o teu leitor. Então você tem que argumentar. Não é para você desmerecer o argumento dos outros. Até eu ia chegar em outra falácia. Ad hominem.
Não pega no teu texto e sai criticando alguém. Entendeu? Aliás, se você for criticar, seja polido. É muito bom, aliás. Coloca lá um argumento de uma pessoa que pensa diferente e destrói esse argumento. De forma racional, de forma educada, sem infringir os direitos humanos. Vai lá e destrói. Esse cara tá errado, esse cara tá falando besteira por conta disso, disso, disso. Lógico, você não vai escrever esse cara tá errado, esse cara tá falando besteira, mas você entendeu? Não seja tosco, não escreva assim, esse cara é um babaca e pensa uma merda dessa. Não desmereça o cara. Contrapõe o argumento. Isso é uma coisa legal de você usar. Se você tiver capacidade disso, é legal. Você pegar um argumento de alguém, chegar embaixo e refutar esse argumento. Isso é bom pra caramba. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Tinha algumas palavras, alguns termos, alguns recursos linguísticos que são muito valorizados. Por exemplo, olha, se você está argumentando uma coisa, você tem que chegar a uma conclusão, concorda? Então, você escrever assim, portanto, tal coisa é assim. Ou você escrever, assim sendo, isso vai funcionar desse jeito. Ou você escrever, logo, tal coisa é assim. Isso é muito bom. É muito bom. Significa que você está argumentando e você está chegando em algum lugar. Entendeu? Você está induzindo o seu leitor a chegar na mesma conclusão que você. E esse é o objetivo. Então faça isso, que isso vai dar um peso legal para a tua redação. Outra coisa, você usar a palavra hora. Não estou falando de hora, de hora de relógio, evidentemente. Falando assim, ora, se tal coisa é assim, portanto, tal coisa vai ser desse jeito. Você juntou duas coisas muito legais de você usar. Entendeu? Porque você está dando uma noção plena de conclusão. Sabe? Você está falando, ora, aí você põe um argumento que o teu leitor já vai concordar com você. Se tal coisa é assim, certo? Você já provou que tal coisa é assim. Aí o teu leitor vai ler aquilo lá, vai não, beleza, estou seguindo a tua linha de raciocínio. Se isso é desse jeito, isso implica que tal coisa vai ser assim. Sabe? Você tem uma conexão, você tem uma causa-consequência. Isso é fantástico. Isso é uma ótima argumentação para esse gênero textual que a FUVEST vem pedindo. Outra coisa, parece que não, mas a porta de entrada de um texto é o título e a introdução. Então faça uma boa introdução. Você se preocupa com a introdução. Não acha que ela é qualquer coisa, não. Faz uma introdução legal, evidencia a sua opinião na introdução. Porque o texto é argumentativo. Então você vai defender um ponto de vista. Então você vai defender um ponto de vista, esse ponto de vista tem que estar claro. Você tem que saber o que você está defendendo e o teu leitor tem que saber o que você vai defender. Ou seja, você não pode começar entre a introdução se posicionando de um lado, aí no meio do texto você muda de opinião. Então foca isso na introdução. Seja claro. Bota o que você quer. Bota onde você, já se posiciona ali. Fala, ó, o assunto é esse e meu posicionamento é tal. Aí você argumenta e você conclui. Em geral é bom você graduar os seus argumentos. Então, tipo assim, você deixar o teu melhor argumento pro fim é um peso muito bom. É legal. Se você tem 3 argumentos fortíssimos, você tá com a faca e o queijo na mão. Aí é a receita de bolo. Faz uma boa introdução, coloca o assunto, evidencia o seu ponto de vista. Você tem 3 argumentos bom? É um parágrafo para cada um. Aí você encerra com uma conclusão que segue uma linha de raciocínio, né? Você fala, olha, usando tudo que eu falei, tal coisa implica que isso tem que ser desse jeito. Perfeito, lindo. Redação, nota 10 de FUVEST. 100, né? Um graduar de 0 a 100. Ok? Dentro disso ainda, eu queria falar de algumas coisas mais uma coisa que você não pode fazer. Usar a palavra coisa. Então uma coisa que você não pode fazer é escrever coisa. Por quê? Porque coisa é muito vago. Evidente isso. A palavra terrível, você ler coisa no meio de um texto você fica meio até desorientado, falando assim, o que esse cara tá falando, porra? Né? Todo mundo evita usar esse tipo de palavra. Você que parece, nossa, mas eu ouço isso desde que eu tava na oitava série. Mas às vezes você não tem noção. Se você procurar pérola, você vai achar. Aí que tá, você vai achar. Então nunca é demais salientar isso. Toma cuidado. Não escreve esse tipo de palavra.
Não seja ultra generalista com alguma coisa, sabe? Você pensa nisso, não distorça o método weberiano. Você pode generalizar para depois, devagar, você pegar os pontos os quais você quer chegar. Isso pode ser válido, isso é legal. Agora você não pode se generalizar demais, tipo, usar a palavra coisa. Entendeu? Todo tal coisa é desse jeito. Por exemplo, sabe? Escrever, ser generalista demais, tipo, um exemplo bem grotesco, certo? Um exemplo bem tosco. Todo São Paulino é viado. Entendeu? É óbvio que você não vai escrever isso no seu texto, a não ser que seja no Enem e você queira zoar. Mas acho que você entendeu onde eu quero chegar. Não crie muitos estereótipos. Estereótipo também não é uma coisa muito legal de você usar nas provas. E antes que venham São Paulinos reclamar, eu sou São Paulino, tá? E não sou homossexual. Bom, pro primeiro dia, eu acho que eu passei as mensagens que eu queria, certo? Com tudo que eu falei, eu vou reforçar de novo. Coisa importantíssima. Faça pelo menos os 2 últimos anos. As provas dos 2 últimos anos. Pegue elas e faça. Quebra a tua cabeça um pouco na sua casa e faz. E quanto à redação também. Faça também redações. Eu acho que se fizer 2 redações por semana, ou 3 a cada 2 semanas, até o dia da segunda fase, tá de ótimo tamanho, é sucesso. Vou ficar por aqui. Esse vídeo é especialmente para o primeiro dia, são minhas dicas para esse primeiro dia. Não tá cedo para começar a estudar, na verdade está tarde. Então vão lá e sucesso para todo mundo que vai prestar aí. Falou, obrigado por ter assistido. Deem like, compartilhem, se inscrevam no canal. É isso aí, falou e até mais.